Sétimo ano, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos ver o agente da passiva e as vozes verbais. Abram um livro de vocês na página 77 e vamos iniciar nossa aula. Só para relembrar um pouquinho sobre a classe dos verbos, tá? Vocês devem lembrar que os verbos eles apresentam variações diversas. Quer dizer, o verbo ele varia. Como assim ele varia? Ele varia de acordo com a pessoa, tá? Podendo ser primeira, segunda e terceira pessoa. Ele varia na questão de número, singular ou plural. Aí dentro do singular nós vamos ter a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. E dentro do número eu vou ter a primeira, segunda, terceira pessoa do singular e também a primeira, segunda e a terceira pessoa do plural, que são aqueles pronomes lá que a gente sempre usa na hora de conjugar os verbos. O verbo ali também varia na questão de tempo, né? Temos o presente, o pretérito, e dentro do pretérito eu tenho o perfeito, o mais que perfeito e o imperfeito, e tenho o futuro. Dentro do futuro eu tenho o presente, né? O futuro do presente e o futuro do pretérito. E o verbo ele também varia de acordo com o modo, que aí seria um modo indicativo, quando ele te dá uma certeza de um fato, o subjuntivo, quando ele te dá uma dúvida, uma incerteza, e o imperativo, que ele te dá uma ordem ou um pedido. Tá? É muito interessante vocês pegarem uns 10 minutinhos do tempo de vocês e revisar o assunto dos verbos. Vocês sabem que na análise sintática o verbo ele é muito importante. Nesse assunto, agente da passiva, vozes verbais também. Vamos lá. Então, eu sei que o verbo ele é importante como componente linguístico e também sei que o verbo é importante na construção de sentido do texto, tá? Porque nós temos a sintática, que é as palavras relacionadas com a lógica entre elas, né? O sujeito, o predicado, os complementos verbais, né? Os objetos, e a semântica, que é já mais voltado ao significado das palavras, ao sentido das palavras. Nós já estudamos também a antonímia, a sinonímia, a paronímia, a homonímia, polissemia, que vamos estudar mais para frente, conotação, denotação, vocês já viram isso, tá? Então, tudo isso é envolvido no nosso assunto. Nós temos que analisar tudo isso nesse nosso novo assunto, tá? Uma coisa vai puxando a outra. E se você não entendeu muito bem um determinado assunto, aí fica complicado. Por isso que toda videoaula eu falo para vocês, tá? Com dúvida, pergunta. Porque é assim, uma coisa puxa a outra. Então, para dar continuidade, você tem que saber. Nós temos o propósito comunicativo, que é aquilo que eu quero dizer ou escrever, né? O sentido, a ênfase que eu quero dar naquilo que eu quero comunicar. E os propósitos comunicativos são 3. O ativo, que é o ser que pratica a ação. O passivo, que é quando o ser recebe a ação, e o reflexivo, quando o ser pratica e recebe a própria ação, tá? Tia, o que isso tem a ver? É basicamente o resumo das vozes verbais. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. No nosso assunto, nós vamos falar só dos 2 primeiros, tá? Reflexivo a gente vai falar em um outro momento. Olha aqui, eu tenho algumas orações. Primeira oração. O governo federal lança programa de valorização de professores. Segunda oração. Programa de valorização de professores é lançado pelo governo federal. Professora, não é a mesma coisa? Basicamente, sim. O que está de diferente aí? A maneira como eu utilizo o verbo. Porque olha só,
O governo federal lança programa de valorização de professores. Pergunta para o verbo. Quem lança? O governo federal. Eu tenho o meu sujeito. Ok? Sujeito simples. Quem lança, lança algo. O quê? Tem preposição na pergunta? Não. Tem preposição na resposta? Programa? Não. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Tá. Lança o quê? Programa de valorização de professores. Tá? Eu tenho dois objetos. Um objeto direto e um objeto indireto. Programa de valorização de professores. O de é uma preposição. Então, eu tenho dois objetos. Então, o lança vai ser verbo transitivo direto e indireto. Tá? Pergunta só por verbo. Quem é que lança? O governo. Então, quem está provocando, fazendo a ação? O governo. A outra frase. Programa de valorização de professores é lançado pelo governo federal. Pera lá. É lançado. Quem está lançando? O governo federal. Mas é lançado pelo governo federal. Mas ele não era o sujeito ainda agora, o que estava praticando a ação? Mas nessa outra oração, ele não está praticando, ele está recebendo a ação. Porque eu estou indicando que é pelo governo federal. Eu não estou dizendo que foi o governo federal. Foi lançado pelo. Se eu mudei o verbo, eu mudo o sentido. Tá, eu posso estar querendo dizer praticamente a mesma coisa, sim. Mas o que vai mudar vai ser a intenção, a ênfase que eu estou dando. Porque se eu estou falando que o governo federal lança programa, eu estou dando uma certeza, ele lança. Agora, quando eu falo é lançado pelo governo, aí eu não estou dando assim tanta ênfase. Tá? Olha essas 4 questõezinhas que tem na página 77 de vocês. Identifique de quem ou de que se diz algo. Na primeira oração, quem é que lança? O governo federal. Na segunda oração, é lançado. O que é lançado? Programa de valorização de professores. Tá? Eu já estou facilitando a vida de vocês. Só transcrevam a resposta lá para o livro de vocês, tá? Segunda questão. O que foi dito, de quem ou do que você identificou? Tá, na oração 1 eu falei que o governo federal, lança. O quê? Lança programa de valorização de professores. Na segunda oração, foi dito que o programa ele é lançado pelo governo federal. Tá? Tem uma pequena, se você analisar bem, tem uma diferençazinha. Tá? Tem uma diferençazinha. Na primeira oração, o que eu digo do verbo? Que ele lança o programa. Na segunda oração, eu digo que ele foi lançado pelo governo. Tá? Terceira questão. Em qual das duas frases o ser pratica a ação? Quem é que está praticando a ação? Na primeira oração, que eu falo que o governo lança. Então, o governo está praticando a ação. Quando eu falo programa de valorização de professores é lançado, aí esse programa de valorização de professores, ele não é o ser que pratica a ação. Tá? Na segunda frase, que expressão indica a prática da ação verbal? Se eu digo que o programa é lançado, quem é que pratica essa ação? O governo, pelo governo.
ok? Ah, professora, eu não entendi nada desse dever. Você vai entender agora, quer ver? Então, como nós já falamos, o verbo ele varia de pessoa, número, tempo e modo, ok? E isso tudo, ele contribui, ele colabora para o sentido ativo, que é quando o ser pratica a ação, e o sentido passivo, que é quando o ser recebe a ação, tá? Daquilo que se diz, daquilo que se fala, ok? Então, isso daí é uma alteração na construção das palavras, das orações, tá? Que nós chamamos de vozes verbais, tá? Nós utilizamos isso em determinadas situações comunicativas, tá? Na voz ativa, o sujeito, ele faz a ação, ele pratica a ação. O nome já está dizendo, de forma ativa, tá? O bullying magoa a pessoa por fora e por dentro. Cadê o verbo? Magoa. Quem é que magoa? O bullying. Então, de forma ativa, eu sei que o bullying que magoa. O desastre ambiental afeta o meio ambiente. Tá? Quem afetará? Né? Quem afetará o desastre ambiental? Muitos jovens perseguem o corpo perfeito. Quem persegue? Os jovens. Então, tudo isso daí eu posso identificar, porque o sujeito que está praticando a ação. Tá bom? Então, nós chamamos isso de voz ativa, porque é quando o sujeito pratica a ação. Agora, a voz passiva, tá? Na voz passiva, é o sujeito que recebe a ação, tá? Ele é o alvo da ação. Como assim? Olha só, eu peguei as mesmas orações. A pessoa é magoada pelo bullying por fora e por dentro. Tá? É magoada por quem? Pelo bullying. Mas ainda agora, o bullying era o causador dessa mágoa, tá? Então, se você prestar atenção, agora o bullying ele está recebendo uma ação do verbo. O meio ambiente será afetado por desastres ambientais, tá? Quem será afetado? Os desastres ambientais, tá? Ele está recebendo a ação. Ele vai ser afetado por quem? Pelo meio ambiente. O corpo perfeito é perseguido por muitos jovens. Tá. Perseguido por muitos jovens. Tá? Muitos jovens, que era o praticante da ação na oração anterior, né, no exemplo anterior que eu dei para vocês, agora ele está recebendo a ação. Ah, professor, é complicado isso. Vai ficar mais facilzinho de vocês entenderem. Olha só isso daqui, tá? A voz passiva, que é quando o sujeito recebe a ação, ela possui uma característica básica, tá? Toda voz passiva, ela vai ter essa característica. Que característica, professora? Vai ter o sujeito paciente, tá? Que é aquele sujeito que recebe a ação. Ele vai ter uma locução verbal. Como assim locução verbal? É quando tem dois verbos. Um formado pelo verbo ser e o outro, o principal, no particípio. Para quem está esquecido, o particípio é aquele verbo que termina em ado, ido, ada, ida. Estão lembrados das formas verbais? Pois é. Olha o verbo de novo aí, como é que ele é importante. E o agente da passiva, tá?
que é o alvo da ação. Ok? O agente da passiva, ele vai ser introduzido, ele vai ser iniciado sempre por uma preposição, tá? A preposição por, a preposição pelo, preposição pela e raramente, não muito comum, preposição de. Nós já estudamos preposições e eu lembro que vocês já fizeram atividade sobre preposições. Vale a pena dar uma relida nesse assunto das preposições no livro de vocês, ok? Então, essa é a principal característica da voz passiva, tá? Bora ver aqui, bora ver se dá certo, tá? Voz passiva, vamos lá. Sujeito paciente, locução verbal, agente da passiva. Tá. O corpo perfeito é perseguido por muitos jovens incansavelmente. Tá. Corpo perfeito, ele vai ser o quê? Ele vai ser o sujeito paciente, que é quem recebe a ação. Tá? É perseguido. O verbo ser, perseguido, termina em ido, né? O verbo principal no particípio. Então, nós temos aí a locução verbal, né? Por muitos jovens, olha o por, preposição. Muitos jovens é o alvo da minha ação. Então, vai ser o agente da passiva, tá? O agente da passiva é um termo associado ao verbo, tá? Que indica na voz passiva o praticante da ação, tá? Sendo expressa pelo verbo principal e a locução verbal. Sempre tem que ter isso, locução verbal, foquem nisso. A voz passiva, ela pode ser analítica ou sintética, tá? A voz passiva analítica é essa estrutura que nós vimos aqui em cima. Sujeito paciente, mais locução verbal, mais agente da passiva, tá? Essa é a voz passiva analítica. E a outra é a voz passiva sintética. Esse é mais fácil ainda. Vocês estão lembrados daquela nossa primeira videoaula sobre os tipos de sujeito? O sujeito indeterminado. Quem está lembrado, ou se vocês quiserem, puxem aí no arquivo de vocês a videoaula sobre os tipos de sujeito, tá? O sujeito indeterminado é aquele sujeito que eu não sei quem é que está fazendo a ação. Eu sei que alguém está fazendo a ação. Eu só não consigo identificar quem. A principal característica do sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa, mais partícula apassivadora se. O S e o E. Olha só. Então, a voz passiva sintética, ela também é conhecida por pronominal. Por quê? Porque é o emprego do verbo transitivo direto mais a partícula se. Tá? O pronome se é se, consigo, né? O pronome oblíquo. Magoa-se a pessoa por fora e por dentro. Magoa. Quem magoa? Eu não sei. Não dá para eu determinar. Alguém magoa. Alguma coisa magoa. Aí eu coloco a partícula apassivadora. O se, o si. Esse si aqui no meio, ele é partícula apassivadora. Ele vai ser a principal característica da voz passiva sintética, tá? Persegue-se o corpo perfeito. Alguém persegue.
e não consigo identificar quem é. Quem persegue? Alguém. Não sei quem é, não dá para saber. Então, nós temos aqui a partícula passivadora si. Então, isso aqui é voz passiva sintética, tá? Porque o corpo perfeito, ele está sendo o alvo, tá? Ele está sendo o alvo da ação. E eu tenho um verbo na terceira pessoa com a partícula si, tá? Vou repetir. Voz passiva analítica. Sujeito, paciente, mais locução verbal, mais agente da passiva. Voz passiva sintética. Verbo transitivo direto, mais partícula si. É molezinha de identificar. É só vocês prestarem atenção nessas duas estruturas. Não tem erro. Ok. Atividade. Vocês vão fazer a atividade da página 78 e 79. Ok? Na primeira questão, nós temos algumas orações. Vocês vão ter que indicar quem é a oração que está na voz ativa, colocar VA, e a oração que está na voz passiva, colocar VP. Tá? São 4 orações. Na segunda questão, vocês vão pegar essas mesmas orações da primeira e vão passar, tá? Da voz ativa para a voz passiva. Aí, quando você fizer essa transformação, você vai marcar, grifar, circular, colocar alguma identificação onde está o agente da passiva. Certo? Ah, professora, mas e se a frase já tiver na voz passiva? Aí você não vai fazer a transformação. Tá? Na terceira questão, vocês vão considerar as orações que já estão na voz passiva e vão transformá-las na voz ativa, grifando o objeto direto. Ok? Uma dica para vocês. O objeto direto, ele só existe na voz ativa. Na voz passiva, ele não é objeto direto. Tá bom? Ele vai ser o sujeito paciente. Vou esperar as dúvidas de vocês. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fale, pergunte, que titia explica. Mas tem que perguntar. Tá? E quando é para entregar esse dever? No primeiro horário da próxima aula. Quer dizer, amanhã. Nós temos 2 aulas de português. Na primeira aula, eu vou ficar esperando vocês enviarem as imagens com a resolução dessas atividades, ok? Boas atividades. Quem tiver dúvida, me pergunte e até amanhã.